Tiago, esse convidado que vem agora é uma pessoa muito especial. Acho que foi dia 30 de dezembro, a professora Térbia colocou no grupo dos diretores um vídeo de um médico falando numa igreja, se não me engano, de Brasília, sobre as questões de vacina, sobre a visão da igreja em relação à Covid-19, imunização e assim por diante. E aí todo o pessoal do grupo assistiu e a gente ficou comentando sobre isso. E quando nós pensamos em alguém para falar para o nosso pessoal aqui, a gente queria que fosse o melhor. Então, com muita gentileza e numa facilidade assim incrível, quase como a história que a gente acabou de relembrar agora de Rebeca, que prontamente disse para eu irei, o Dr. Marcelo Niek aceitou estar com a gente aqui hoje. Vou contar um pouquinho de quem ele é. Ele é médico especialista em medicina preventiva em diagnóstico por imagem. Vai vendo o currículo. Pós-graduação em Direito Médico e em Auditoria de Serviços de Saúde. Então, se falar de biossegurança, ele sabe também. Certificado pela AMB, CFM, em Administração de Serviços de Saúde. Mestrado em Ensino de Saúde. Doutorando em Ciências Biomédicas. Autor do livro 21 Dias para Mudar de Vida. Fantástico, né? Ele é da nossa comunidade aqui adventista, ele já foi do departamental de saúde da divisão aqui, da divisão, nosso campo aqui, na nossa divisão. Ele é médico no Hospital Adventista de Belém, um querido, prontamente aceitou estar aqui com a gente, então nós queremos convidar você, Dr. Marcelo, para estar com a gente nos próximos minutos e já agradecer a Deus pela sua vida. Seu ministério, que seja abençoado, que seja sempre para o Senhor. E eu sei que você está num lugar bem bacana. É um lugar que a gente também se candidata a estar, viu, doutor Marcelo? Olha só. Olá, Tudo olá bem? Pessoal, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu estou aqui no meio das férias, começando o ano aí investindo em saúde, né? Que legal. E priorizando aquilo que é mais importante. Mas obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Eu quero também fazer um convite para todos que estão me assistindo. Eu estou lançando agora uma série de conteúdos no Instagram, e se você quiser acompanhar sobre medicina de estilo de vida, obesidade, hábitos de saúde, e toda essa parte aí de vida saudável, convido a me seguir lá no Instagram também. @Marcelo, com 2 L's, N-I-E-K, Marcelo Niek. Muito bem, pessoal. Vamos então começar aqui nosso bate-papo de hoje. A ideia é fazer uma conversa informal, não é uma palestra médica, nós não vamos entrar em tecnicalidades, não vamos usar termos assim complicados, ao contrário, a ideia é que a gente possa traduzir de uma maneira simples, prática, e que você possa compartilhar com outras pessoas esse conteúdo. Vamos começar primeiro pontuando alguns conceitos que são importantes sobre a doença, a Covid-19, sobre o agente que causa essa doença, o contexto dessa doença em que nós estamos inseridos, e depois, então, nós vamos chegar e falar propriamente sobre a vacinação. Bem, todo mundo já está aí cansado de ouvir falar sobre a pandemia, né? Essa doença mundial alcançou praticamente todos os países aí do mundo, e ela é causada por um vírus que nada mais é do que um micro-organismo que precisa de uma célula para se multiplicar. Nós dizemos que os vírus são micro-organismos parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles necessariamente precisam entrar numa célula, usar o maquinário genético desta célula para poder fazer a sua replicação, a sua multiplicação. Então, quando essa célula produz várias cópias desse vírus, que está outras células. Isso acontece de maneira geral para os vírus, e nós estamos falando nesta pandemia sobre um vírus específico que pertence a uma família. E aqui vem o primeiro conceito que eu quero dizer para você. Quando nós falamos coronavírus, nós não estamos falando do nome do vírus em si, mas estamos falando da família ao qual ele pertence.
o tipo do vírus. Então, ele é um coronavírus. E entre os coronavírus existem alguns tipos diferentes. Existe um que foi o responsável, ou está sendo responsável, por essa infecção maciça ao redor do planeta, que é o SARS-CoV-2. Então, quando você ouvir falar aí, né, qual é o vírus? SARS-CoV-2. Qual é a família? Coronavírus. E qual é a doença que ele causa? A Covid-19. Então, só para pontuar, Covid-19 é a doença, SARS-CoV-2 é o nome do vírus que causa a doença, coronavírus é a família ao qual ele pertence. Existem outros tipos de coronavírus que causam outros tipos de doença. E como é que o coronavírus causa essa doença em nós? Ele é um vírus respiratório, ele é um vírus que se transmite de uma pessoa para outra. No processo de respiração, nós expelimos partículas e nessas partículas, então, essas partículas vão carregando cópias, né? Várias espécies milhões e milhões desses vírus. Esse vírus produz na sua superfície, ou ele tem na sua superfície, melhor dizendo, na sua estrutura, uma proteína, preste bem atenção, chamada proteína S. Por que ela tem esse nome, né? S de spike, é uma espícula, uma ponta. Então, no vírus, ele tem externamente uma proteína chamada proteína S, que é a responsável pelo acoplamento. Veja, você tem a célula, e célula nossa, e o vírus vem e se acopla nesta célula. E esse acoplamento é feito por essa proteína que tem a forma de uma espícula, spike no inglês, e esta espícula, ou esse spike, então, se acopla na célula. Esta proteína ela é muito importante, porque é uma proteína que tem propriedades antigênicas, e eu já vou explicar o que é isso. Ela tem propriedades que estimulam o nosso sistema imunológico. Mas daqui a pouco eu volto nesse ponto. Então, eu falei de um vírus, é um vírus respiratório, que se transmite com partículas da respiração. Quando nós falamos, conversamos com as pessoas, nós estamos emitindo o tempo todo partículas. Essas partículas carregam os vírus. E esse vírus tem uma proteína na sua superfície, que é uma espícula. E essa espícula se acopla nas células do hospedeiro, da pessoa que foi infectada. O vírus, então, a proteína abre como que uma chave desta célula e ele adentra na célula e atinge, então, o maquinário genético desta célula, fazendo com que a célula passe a replicar o vírus, multiplicá-lo milhões e milhões de vezes. Muito bem. Nós já temos aqui uma primeira conclusão, então. Quando nós falamos que as medidas mais simples, práticas, rápidas, fáceis de se implementar são as medidas preventivas de cuidado, você já sabe por que agora. Porque se o vírus se transmite quando eu falo com as pessoas, quando eu respiro perto das pessoas, quando eu tuço perto das pessoas, eu tenho que evitar um contato próximo. E é por isso que nós usamos essa expressão distanciamento social. Nada mais é do que evitar o contato próximo junto com outras pessoas. Não quer dizer que você não possa falar com as pessoas, mas você evita a aglomeração. Pessoas muito próximas umas das outras, falando, respirando, tossindo, emitindo partículas. Também por esta razão que o uso de máscaras foi uma das medidas propostas para diminuir a velocidade de propagação do vírus. É claro que há toda uma discussão e estudos sobre, de fato, a efetividade do uso dessas máscaras, mas, de maneira geral, é uma coisa óbvia. Quando eu coloco uma barreira, ó a minha voz, ó, uma barreira mecânica entre mim e um interlocutor e outra pessoa, obviamente que eu diminuo a quantidade de partículas que eu estou lançando perto dessa pessoa. E quando a outra pessoa também está usando máscaras, também ela diminui a quantidade de partículas que está chegando nela.
É por isso que o uso de máscaras no nosso dia a dia, no nosso convívio social, aliado ao distanciamento social e à lavagem de mãos, para que eu não leve partículas de um lugar para o outro, são 3 medidas simples, efetivas, baratas, fáceis de se implementar e que reduzem a propagação, ou melhor dizendo, a velocidade de propagação da doença. Elas não necessariamente vão impedir que outros se contaminem, mas seguramente vão diminuir a velocidade de propagação da doença. Então, nós já temos aqui vários conceitos. Já sabemos qual é o agente transmissor, é um vírus, SARS-CoV-2, ele usa uma proteína, a proteína spike, é uma proteína que é uma espícula, uma ponta, ela acopla nas outras células, joga o vírus para dentro, ele se multiplica, mata essa célula e invade outras. Já sabemos que a transmissão é por via respiratória, partículas, né, da nossa respiração, e já sabemos também que existem 3 medidas muito simples, muito fáceis de se fazer, é a lavagem das mãos, o uso de máscaras e evitar o quê? Aglomerações, o distanciamento social, né? Manter uma distância um pouco maior entre uma pessoa e outra quando se conversa, evitar ali o contato direto. Essas medidas são para evitar o quê? Para diminuir o quê? A velocidade de propagação da doença. Elas não necessariamente impedem totalmente a transmissão da doença, mas elas impedem ou diminuem a velocidade. E por que isso é importante? Preste bem atenção agora. Eu vou falar uma frase aqui que eu gosto muito de usar nas minhas palestras. Quando você pega, um parênteses aqui no que vamos falar, você pode pegar vários fatos que são verdade, mas quando você junta esses fatos, nem sempre eles formam uma nova verdade. E a gente vê muito isso na medicina. Muita coisa está se falando sobre a Covid-19, sobre o coronavírus. E muita coisa é verdade. O problema é quando juntamos essas informações, às vezes as pessoas chegam a uma conclusão que não necessariamente é verdade. Eu vou dar um exemplo. Muita gente fala, olha, a doença, ela não é tudo isso que estão falando, ela não mata tanta gente assim, eu conheço muita gente que pegou, foi uma gripezinha, foi uma coisa leve, ficou boa, perdeu um pouquinho ali o olfato e depois voltou ao normal. É verdade. Quando você compara a Covid-19 com outras doenças, preste bem atenção no que eu vou falar agora, ela é uma doença de baixa letalidade. Baixa letalidade. O que quer dizer isso? Que comparada com outras doenças, ela é uma doença que mata poucas pessoas que a contraíram. Ou seja, a imensa maioria das pessoas que contraem a Covid-19 não vão morrer. Isso quer dizer que ela tem baixa letalidade. Agora, deixa eu mostrar um outro lado da informação. Ela é uma doença altamente infecciosa, é uma doença muito contagiosa. O que quer dizer isso? Quer dizer que, embora ela não mate muitas pessoas dentre aquelas que foram acometidas pela doença, ela se espalha numa velocidade muito grande. Ou seja, ela acomete muitas pessoas de uma vez. Então, raciocina comigo. A doença mata pouco. Digamos que ela mate, em média, 2%. Vamos usar esse número. De cada 100 pessoas, morrem 1 ou 2. Comparado com outras doenças, ela mata menos. Mas, como ela se espalha muito rápido, como ela comete muitas pessoas ao mesmo tempo, nós temos 2 problemas. O primeiro, nós não conseguimos dar uma assistência médica adequada a todo mundo. Por quê? Porque muita gente adoece ao mesmo tempo e vai adoecendo todos os dias mais gente. Então, os serviços de saúde não conseguem absorver toda a demanda, toda a procura.
E algumas pessoas acabam morrendo por outras razões. Por exemplo, pessoas que têm um problema de câncer, de coração, um AVC, pressão alta, diabetes, elas não encontram disponibilidade nos serviços de saúde. Pessoas que precisam fazer uma cirurgia, pessoas que precisam de um atendimento médico, porque os serviços estão lotados. Outra razão, a pessoa pega a própria Covid-19, tem complicações que poderiam ser gerenciadas, manejadas por um serviço médico, mas ela não encontra atendimento médico adequado. Por quê? Porque muita gente adoeceu ao mesmo tempo e os serviços estão lotados e ela acaba morrendo desnecessariamente porque ela poderia ser salva, tinha um quadro moderado da doença. Estão compreendendo o raciocínio? Então, embora a letalidade seja baixa, ela acaba matando muita gente de uma maneira indireta. E existe ainda um terceiro aspecto que é muito importante que seja dito. Quando a gente fala letalidade baixa, a gente quer dizer que morre pouca gente comparada com outras doenças. Mas quando nós olhamos para o indivíduo, para a pessoa, para a família, não é pouca gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu peguei a Covid-19. Eu atendi centenas de pacientes com Covid-19, ajudei muitas pessoas, mas em algum momento, em maio do ano passado, eu fui infectado. Mesmo usando macacão, máscara especial de uso médico, desinfetante hospitalar no ambiente onde eu trabalhava, luva, tudo que vocês imaginarem. Mesmo assim, em algum momento, eu fui infectado. Eu tive a doença na forma mais grave possível. Passei 30 dias no hospital, 20 dias na UTI, fui entubado, fiquei entre a vida e a morte. Então, se tivesse morrido só eu, para minha família teria sido muita gente. Para minha esposa foi muita gente. Para os meus filhos teria sido muita gente. Para os meus pais, para as pessoas próximas de mim. E quando nós olhamos hoje para o Brasil, né, 200 mil pessoas aí que já morreram, mais ou menos, para o mundo, 2 milhões de pessoas aí que já morreram, são números muito expressivos. São famílias que perderam um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, uma filha, um irmão, um primo, um sobrinho, um parente, um filho, não importa. Cada vida é preciosa, aos olhos de Deus e aos nossos olhos, os nossos queridos, né? Por isso a importância de entendermos a doença, as medidas de prevenção a essa doença, as medidas de controle a essa doença e, possivelmente, as medidas de tratamento e cura dessa doença. Muito bem, feitas então todas essas considerações, a gente consegue agora se preparar para entender o tema, na verdade, dessa palestra, que é sobre a vacinação, né? E aí, para entrarmos na vacinação, eu preciso falar ainda, agora que já contextualizamos a Covid-19, vamos falar um pouquinho sobre a imunidade, né? Como é que o nosso corpo, então, se protege das doenças de maneira em geral. Quando nós falamos em imunidade, nós estamos falando de um termo genérico, um termo que abrange uma série de mecanismos através do qual o nosso organismo, o nosso corpo, se protege ou se defende contra invasores, contra organismos que tentam, de alguma forma, causar doenças no nosso corpo. Na verdade, não é que eles tentam causar doenças, eles seguem o seu curso natural de multiplicação. Por exemplo, o coronavírus vai se multiplicar e vai destruir células. Então, acaba causando uma doença. E assim todos os outros, né? O vírus da hepatite, do sarampo, da cachumba, da rubéola, as bactérias, né, de maneiras em geral, os parasitas, os vermes, enfim. Então, o nosso corpo trabalha com diferentes formas. Basicamente, eu quero explicar 2 mecanismos que são muito falados e conhecidos, né? É o mecanismo humoral com H, H-U, humoral, que significa uma imunidade por substâncias. São substâncias que o nosso corpo produz de forma a tentar neutralizar micro-organismos invasores. Essas substâncias recebem um nome que nós chamamos de anticorpos. Então, anticorpos são substâncias que fazem parte da imunidade humoral.
da imunidade que trabalha com líquidos, com substâncias no nosso corpo, vamos chamar assim, que se disseminam nos líquidos, explicando de uma maneira mais didática, né? Na corrente sanguínea, nos tecidos. E existe um outro tipo de imunidade, que é a imunidade celular, que ocorre por diferentes tipos de células, cujo objetivo aqui da palestra não é especificar detalhes técnicos, como eu disse no começo, mas apenas dar uma ideia, né, didática, lúdica, de como funcionam as coisas. Então, o nosso corpo trabalha com células e com substâncias produzidas por células. E como é que o nosso corpo nos defende desses micro-organismos? Quando o micro-organismo adentra o nosso corpo, ele vai entrando em contato com os nossos órgãos, com os nossos tecidos, e existem, então, células especializadas que vão lá, entram em contato com ele, reconhecem uma estrutura desse micro-organismo. No caso do coronavírus, uma das estruturas é quem? A proteína S, a proteína spike. Então, ele reconhece aquela proteína e ele vai trabalhar na produção de anticorpos que se acoplem àquela proteína e façam com que esse vírus seja inativado. Claro que é um mecanismo muito mais complexo do que isso, existe uma série, uma cadeia, né, uma cascata de reações e de fenômenos bioquímicos e fisiológicos que não convém aqui detalhar. Mas a questão é, nós temos células que reconhecem o agente invasor, produzem anticorpos contra eles e depois esses anticorpos neutralizam esses invasores e eles são, então, destruídos, fagocitados. Fagocitados quer dizer que são digeridos por outros tipos de células. Bem, aqui cabe uma pergunta, então, para você que está me ouvindo agora. Por que nós temos, então? Se o corpo tem um mecanismo tão eficiente, por que nós adoecemos? Essa é a minha pergunta para você. Bem, nós adoecemos por várias razões. Uma delas é quando a quantidade de micro-organismos invasores é maior do que a capacidade do organismo se defender. Então, eles se multiplicam numa velocidade tão rápida ou numa quantidade tão absurda que eu não consigo me defender e eles vão danificando órgãos e tecidos e causando lesões que nós conhecemos como doenças. E quando essas lesões atingem uma proporção muito grande, em órgãos vitais, podem levar à morte. Uma outra razão pela qual pode acontecer isso é se eu tiver uma deficiência no meu sistema imunológico. Quer dizer, eu não consigo produzir as substâncias ou reconhecer esses micro-organismos invasores e, por alguma razão, então, eles adentram, se multiplicam e causam a mesma história. Lesão tecidual, lesão nos órgãos, causando os sintomas das doenças, e se for um órgão vital ou uma lesão incompatível com a vida, leva à morte. Existe uma terceira razão que talvez seja mais importante agora aqui para nós, no nosso contexto, que é quando a nossa imunidade está funcionando bem, o micro-organismo entra numa quantidade, vamos dizer assim, habitual ou normal, não é uma quantidade absurda, mas a velocidade de reconhecimento desse micro-organismo e a produção de anticorpos e a neutralização do mesmo não é suficiente para conter a doença. Então, bora organizar? Eu posso ter uma exposição assim muito grande. Por exemplo, sofri um acidente de carro, eu tive um corte muito grande na barriga, minhas vísceras ficaram expostas, contaminou, e aí eu tive uma infecção generalizada. Ou eu sofri um processo de apendicite aguda, que é uma doença bem comum, todos nós conhecemos alguém que já teve, ou já ouvimos falar, e aquele apêndice estourou, né, como a gente fala, na barriga, espalhou ali bactérias e deu uma infecção generalizada. Foi muito rápido, a quantidade de infecção foi tão grande que o organismo não consegue
conter. Agora, pode acontecer outra coisa. Você tem uma doença, você tem um problema imunológico e você não está conseguindo, o teu sistema não consegue se defender de um micro-organismo que te ataca. Por exemplo, né, nós temos algumas situações das pessoas que sofrem de alguns tipos de doença sanguínea, né, ou fazem alguns procedimentos médicos, né, onde a imunidade cai lá embaixo, na quimioterapia, por exemplo, e aí, nos casos de câncer, e o paciente fica, então, muito suscetível a infecções, porque ele não tem um sistema de defesa efetivo naquele momento. Segunda causa. Mas existe uma terceira, que é a mais importante para nós aqui, que é quando está tudo funcionando bem, o micro-organismo entra, uma contaminação normal, não teve um acidente, não teve um trauma, não teve um câncer, mas o corpo precisa de um tempo para reconhecê-lo e produzir as substâncias que vão neutralizá-lo. Só que o micro-organismo se multiplica rápido demais e provoca efeitos lesivos demais e não dá tempo para o nosso corpo conseguir reconhecê-lo, processá-lo, formar as substâncias. Está entendendo o que eu estou explicando? Então, por causa disso, há muitas décadas atrás, né, mais de um século, cientistas tiveram uma ideia. E se, para algumas doenças, eu estimulasse o sistema imunológico sem a pessoa ter a doença, e se eu conseguisse estimular previamente o organismo para que ele produzisse substâncias neutralizadoras, para que quando a pessoa tivesse contato com a doença, com o micro-organismo propriamente dito, ele já tivesse um tempo de ação curto, rápido, e conseguisse neutralizar a doença. Não seria uma ideia fantástica? Essa é a ideia das vacinas. As vacinas são substâncias que são introduzidas no nosso corpo com o objetivo de sensibilizar o corpo, de ativar o sistema imunológico, de produzir anticorpos, produzir o reconhecimento daquele micro-organismo sem lhe causar a doença, de modo que quando eu entrar em contato com o micro-organismo, eu já possa estar com um tempo de resposta adequado. Eu já tenho pré-formatada a minha resposta. Deu para entender o que são as vacinas? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esquece coronavírus, Covid-19. Vamos pensar em vacinas primeiro. Vacinas, ela é um instrumento que nós utilizamos da melhor forma que nós podemos. Elas não são perfeitas. Assim como os medicamentos, as vacinas possuem efeitos colaterais, todas elas. Não estou falando da Covid-19, estou falando de vacinas. Vacinas são como medicamentos, elas são um mal necessário. Eu vou repetir, elas são um mal menor, elas são um instrumento que nós usamos como uma tentativa de salvar vidas em massa. Porque quando nós pensamos no indivíduo, a medicina é uma coisa. Quando nós pensamos em milhões de indivíduos, é outra coisa. Então, nós temos que pensar que as vacinas são ferramentas imperfeitas. As vacinas são ferramentas com efeitos colaterais. Todas elas, todas as vacinas, maiores ou menores. As vacinas sofrem um processo de pesquisa para serem desenvolvidas. E elas vão sendo, então, aprimoradas. Algumas vacinas precisam de mais de uma dose, porque elas precisam provocar um grau de sensibilidade suficiente no nosso corpo. É por isso que algumas vacinas tomam a primeira dose, a segunda, algumas até a terceira, algumas um reforço 10 anos depois, 5 anos depois, entendem? Por quê? Porque elas são substâncias que tentam mimetizar, ou seja, simular uma infecção para que o nosso organismo produza os anticorpos e possam neutralizar os agentes que causam doenças. Outro problema das vacinas é que elas são
administradas, são preparadas, melhor dizendo, com substâncias que nós chamamos de adjuvantes, auxiliadoras, que vão auxiliar na conservação da substância antigênica, que nada mais é do que antigênica, é uma substância que produz imunidade, que estimula a imunidade, a produção de corpos, no caso do coronavírus, a proteína S, não esqueça, vão então ajudar a conservar e vão turbinar, um combustível que a gente fala, elas vão turbinar o efeito antigênico das vacinas, doses ou uma quantidade menor da substância antigênica. Mas essas substâncias antigênicas, elas também têm efeitos colaterais. Então, quando a gente falar de efeito colateral, quando a gente falar de dilemas éticos da vacina, quando a gente falar de cultura celular, mas essa vacina foi feita em cultura celular, e há toda a discussão de onde vêm essas células, né? Vou contar daqui a pouquinho rapidamente sobre isso, para não estender demais aqui a nossa palestra. É muito, né? Um assunto muito rico, muito complexo, mas o que eu quero dizer, o recado é, quando a gente fala de toda essa questão de vacinas, a polêmica, as discussões, elas são pertinentes. As pessoas têm o direito, claro, de questionar, de entender, né, o que está sendo produzido, o que está sendo injetado em si. Existem questões éticas relevantes nessa discussão, mas é que não se trata da Covid-19. Essas discussões existem há 30, 40 anos. Entendeu onde eu quero? Então, o que a gente vê hoje, infelizmente, nas redes sociais é muita fake news. O que a gente vê hoje nas redes sociais é muita informação errada, é muita coisa sendo colocada como se fosse um problema do coronavírus, da Covid-19, entendeu? Tudo isso, claro, por manipulação política, por interesses pessoais, por crenças, né, que alguns grupos têm, enfim, as pessoas acabam manipulando a informação e, como eu disse lá atrás, pegando fragmentos de verdade, elas falam pequenas coisas que são verdade, mas juntam essas coisas e chegam a conclusões que, na maioria das vezes, no caso das fake news, não são verdade, não são verdadeiras. Mas vamos adiante. Então, veja, ainda falando de vacinas de maneira geral, para nós que somos da Igreja Adventista, a Igreja tem publicado e tem divulgado nas suas mídias sociais a sua posição oficial, a sua declaração sobre vacinação. Então, veja, vou resumir, você pode procurar lá no Google, na internet, no site oficial da igreja, né, adventistas.org.br, nos canais de comunicação do local onde você frequenta, onde você trabalha. Então, veja, a igreja tem uma posição muito clara. E o que é que essa posição fala? Primeiro, a decisão sobre as terapias que cada um segue é uma decisão individual. A igreja respeita a decisão de cada indivíduo. Como igreja, nós não somos consciência de ninguém. Nós podemos orientar sobre assuntos que transcendem o campo da teologia como uma aplicação, mas nós deixamos para que cada indivíduo tome as suas decisões baseado nas suas convicções, baseado nas orientações oficiais de saúde do país onde mora, baseado nas leis daquele país. Então, a Igreja Adventista, ela tem esse posicionamento, o respeito à sua posição individual. Segundo ponto, a Igreja, ela não tem nenhuma relação teológica contra o uso de vacinas, nem contra e nem a favor. Então, se você, por qualquer razão, decidir não se vacinar contra qualquer doença ou contra a Covid-19, você pode fazê-lo por uma decisão individual sua. Mas o que eu estou deixando claro aqui hoje é que isso não tem nenhuma relação com o fato de você pertencer à Igreja Adventista. Não existe nenhuma recomendação,
doutrinária, filosófica, teológica, absolutamente nada que nos impeça de vacinar. Isso é um esclarecimento importante, porque, eventualmente, alguns grupos que são contra vacinas ou que pensam diferente sobre a forma de se vacinar podem divulgar informações que traduzam algo errado e que as pessoas associem, né, as pessoas que são de fora da nossa igreja, associem o fato de alguém não tomar vacina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Terceiro, nós cremos como instituição, como igreja, que a vacinação, que as vacinas são uma das formas que a ciência médica busca para mitigar, para prevenir, para diminuir, para evitar que doenças se propaguem na população. E, como tal, as vacinas são bem-vindas. Mas cada um deve estudar o assunto, entender, conversar com a sua família, pesar os riscos e os benefícios. Os benefícios são a prevenção da doença, os riscos são os possíveis efeitos colaterais. Eu posso falar para você por mim e pela minha família. Então, eu, a minha esposa, meus 3 filhos, todos nós somos vacinados em todo o calendário completo de vacinação. Calendário oficial do governo brasileiro e o calendário estendido da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Imunização. E por que nós somos vacinados e por que eu vacinei meus filhos? Porque eu acredito, vou repetir, eu acredito que as vacinas são o meio mais efetivo de se prevenir uma série de doenças, embora elas não estejam isentas de efeitos colaterais. Ok? Muito bem. Finalmente, agora vamos chegar na vacina da Covid-19, né? Vamos falar um pouquinho sobre o processo, o que está se discutindo, o que está se fazendo, então, para evitar que esta pandemia perdure, né, ou tenha efeitos assim por tanto tempo. Então, quando nós falamos da Covid-19, não existe uma vacina, é a primeira coisa que eu quero esclarecer para você. Não existe uma vacina para a Covid-19. Para você ter uma ideia, vou falar números redondos. Existem mais ou menos hoje 170 estudos em busca de uma vacina para a Covid-19. 170 projetos de vacina, é isso que eu quero dizer. 170 vacinas diferentes ao redor do mundo. E dessas 170 vacinas, 85, metade mais ou menos, estão em fase clínica, ou seja, já passaram da fase de estudo pré-clínico, laboratorial, e estão agora na fase de estudos em seres humanos. E dessas 75, mais ou menos 20, um terço aproximadamente, estão em fase 3. Então, a fase clínica ela vai sendo... você tem a fase pré-clínica e a fase clínica. E a fase clínica é dividida em fases também, ou subfases, né? E então você tem a fase 1, a fase 2 e a fase 3, que é quando você faz o teste em larga escala em seres humanos. Então, veja, eu falei que tem 170 projetos de vacina ao redor do mundo, 85, mais ou menos a metade está em fase clínica, mais ou menos 75, mais ou menos aí um terço, 20, estão em fase 3, ou seja, em fase avançada, e mais ou menos aí 2 a 3, né, já estão com a aprovação, ou uma aprovação, um com aprovação parcial e 2 com aprovação já ampla ou plena, vamos dizer assim, pelo menos em um país. Então, nós estamos falando de vários projetos de vacina. Uma grande dúvida que as pessoas têm quando fala de vacina, eu fico ouvindo muitas pessoas, conversando com muitas pessoas, e eu vejo na internet também, é quanto ao tempo que as vacinas de Covid estão sendo desenvolvidas. Por que tão rápido? Será que é segura uma vacina tão rápida assim? Veja, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, nós estamos comparando uma vacina feita hoje com vacinas feitas há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Eu quero dizer para você que a biotecnologia
evoluiu assustadoramente. Esse é o primeiro ponto. Hoje nós temos uma base de conhecimento infinitamente maior. Nós dizemos que o conhecimento dobra, né? A cada 2 anos, acho que essa velocidade até já aumentou em termos de tecnologia. Então, hoje nós temos a tecnologia, nós temos a biotecnologia, nós temos a engenharia genética, que são áreas que se hiperdesenvolveram nos últimos 20 anos. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos hoje um contexto de busca pela vacina em uma pandemia, onde todos os países do mundo estão interessados. E existe uma corrida para se buscar essa vacina, pelo menos por 3 interesses. Presta bem atenção. O primeiro, para salvar vidas. O segundo, pelas honras acadêmicas. Então, existem pessoas que estão motivadas por salvar vidas. Existem pessoas que estão motivadas pelas honras acadêmicas, porque os cientistas que desenvolverem uma vacina para uma doença dessa, a pandemia mundial, que mexeu com a economia do mundo todo, com a vida de todas as pessoas, será seguramente uma pessoa laureada, honrada, reconhecida, né, por seus pares e pela sociedade também. E existe uma terceira razão evidente, nós não podemos fechar os olhos para isso, que é a razão financeira. Quem lançar o produto de uma vacina, o mundo quer comprar essa vacina. Vai vender todas as doses que produzir e ainda vai faltar, porque nós precisaremos vacinar 7 bilhões de pessoas. Entende o que eu quero dizer? Então, há um interesse financeiro, há um interesse científico, há um interesse filantrópico, há um interesse econômico, porque essa vacina vai destravar a economia em muitos países do mundo. Há um interesse político, porque aqueles que tiverem ou fornecer essa vacina à sua população seguramente capitalizarão isso do ponto de vista político. Então, onde eu quero chegar com você? Há uma conjunção de fatores financeiro, econômico, político, acadêmico, filantrópico. Todo mundo está interessado em produzir essa vacina. Nós temos um arsenal de biotecnologia como nunca tivemos na história da humanidade. Nós temos uma base de conhecimento que nos permite ter um histórico, que nos permite construir novos produtos. E, por fim, nós temos hoje uma capacidade de processamento computacional que nunca tivemos antes. Então, quando a gente junta todos esses fatores, eu te digo com muita tranquilidade, a vacina realmente tem que sair rápida, é uma resposta a uma série de fatores que se conjugaram e eu não vejo nenhum problema disso, nenhuma dificuldade. É claro que sempre fica aquela dúvida, poxa, mas será que então pularam alguma coisa, estão fazendo nas pressas? Olha, eu digo para você com toda tranquilidade, existem passos para uma aprovação, existe uma sequência que pode ser seguida, existem todos esses fatores favoráveis, pode haver alguma falha no processo, pode haver alguma manipulação, pode haver alguma fraude, claro que pode, em todas as atividades humanas, mas eu diria que no mundo de hoje, com tantos olhos, com tanta gente, com tanta capilaridade da informação, com tantos institutos sérios envolvidos nesta pesquisa, com tanta gente qualificada, eu honestamente, repito aqui mais uma vez, eu tenho muita confiança na produção dessas vacinas. Isso não quer dizer que elas não possam ter efeitos colaterais ou que elas não possam causar problemas. Lembra do que eu falei lá no início, mas eu tenho muita confiança na produção dessas vacinas, desses institutos que são institutos confiáveis. Avançando ainda para já a conclusão aqui da nossa palestra, essas vacinas, então, sobre o Covid, elas têm qual objetivo? A produção de anticorpos. E aí nós estamos agora calibrando, né? Então, elas têm que ser dadas em 1 dose ou em 2 doses. Elas têm que ser dadas para que grupos primeiro, né? Tudo isso está sendo discutido, estudado, definido. Ninguém sabe ao certo esta fórmula completa, mas estão sendo criados protocolos para que a gente tenha o maior alcance possível na produção
da imunidade das pessoas em tempo hábil. Então, essa fórmula de conseguir alcançar a imunidade das pessoas em tempo hábil, ela não é simples. Eu posso falar isso para você. Não é simples, ela não depende só de dinheiro, entende? Ela não depende só de dinheiro. Você tem que ter uma série de fatores. Essa vacina, ela tem que ser uma vacina segura. E o que quer dizer uma vacina segura? Uma vacina que cause o mínimo de efeitos colaterais ou que não cause mais danos do que ela quer prevenir. Então, quando a gente fala de segurança da vacina, nós estamos falando de quê? Do controle dos efeitos colaterais. Segundo, ela tem que ter eficácia. Todo mundo está ouvindo falar em eficácia agora. O que é eficácia? De uma maneira simples de entender, eficácia é a quantidade de pessoas que se tornaram imunes nos estudos clínicos. Eficácia tem a ver com teste da vacina. Então, quando eu digo que uma vacina tem 70%, 60%, 30%, 90%, quer dizer, de cada 100, 90 pessoas desenvolveram anticorpos suficientemente para não terem a doença. Entenderam? Não tem a ver com efeitos colaterais. Isso é uma fake news da pior qualidade possível. Eu tenho visto gente falar aí, olha, a vacina é 70% eficaz, quer dizer que 30% tem efeito colateral, pode morrer. Não tem nada a ver isso, pessoal. Segurança é uma coisa. Segurança tem a ver com efeito colateral. Uma vacina pode ser 100% eficaz e ser insegura, por exemplo. Deu para entender? Então, segurança tem a ver com os efeitos colaterais que eu vou ter ao tomar a vacina. Eficácia tem a ver com a quantidade de pessoas que se tornaram imunes à doença nos estudos clínicos. E efetividade ou a eficiência da vacina tem a ver com a quantidade de pessoas que se tornaram imunes na vacinação da população, na vida real, não no estudo. Então, vamos resumir isso. Até hoje aí já se vacinaram mais ou menos 15 milhões de pessoas no mundo. Sabia disso? 15 milhões de pessoas. Nós tivemos, até onde eu sei, pode ser um número maior ou menor, né? Um efeito colateral mais grave. E a pessoa não morreu. Tivemos uma série de efeitos colaterais moderados, efeitos, a maioria deles, o que nós chamamos de uma reação alérgica, vamos chamar assim. Todos eles conseguiram ser manejados. E tivemos aí milhares de casos de reações leves comuns a todas as vacinas, né? Febre, vermelhidão, dor no local, mal-estar, sensação de cansaço ali, aquela moleza, enfim, sensações que passam ali, trata com sintomáticos, 2, 3 dias a pessoa está resolvido o problema. Então, até o momento, essas vacinas que estão sendo aplicadas, não, posso falar isso para você aqui, não, até o momento, hoje, né, os dados que nós temos aí de 15 milhões de vacinados, nós não temos efeitos de curto prazo, ou seja, mediante a administração da vacina, que nos façam pensar mal sobre a segurança delas. Ao contrário, as vacinas hoje que estão sendo administradas são vacinas seguras no curto prazo. Agora, e no longo prazo? E daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? Será que elas podem causar algum problema no organismo? Eu vou falar para você, eu não sei. E ninguém sabe. Porque nós só vamos saber daqui a 10, 20 anos. Mas você vai me dizer agora, doutor Marcelo, você está me dizendo então que o senhor não sabe? Não, nem eu e ninguém na face da Terra sabe. Porque nós vamos conduzindo estudos longitudinais ao longo do tempo e vamos acompanhando o que acontece. Agora, eu não sou louco de vacinar a mim e a meus filhos com algo que tenha indícios que podem causar problemas. Então, existe uma base teórica, existe uma fase pré-clínica e existiu uma fase clínica que avaliaram possíveis efeitos e interações
dessas vacinas com o nosso organismo, com as nossas células, com o nosso material genético. Então, até o momento, todas as informações que eu tenho e que foram publicadas me fazem dizer para você que não há indícios que essas vacinas venham causar problema daqui a 10, 20 anos. Isso eu posso falar. Agora, se isso se tornará uma realidade, nem eu nem ninguém podemos falar, porque nós não sabemos. Não sabemos pela única razão que o tempo ainda não passou. Compreende o que eu quero dizer? Agora, repetindo, a base teórica de conhecimento que nós temos nos faz ter uma tranquilidade no uso dessas vacinas. Bem, mas quais vacinas, né? E aí eu vou terminar falando isso para você. Existem diferentes tecnologias de vacinas. As vacinas são produzidas em 3 gerações. A biotecnologia classifica, né, as vacinas em 3 gerações. A primeira geração são as vacinas feitas com o organismo inteiro. Eu pego o vírus, inativo aquele vírus, deixo ele sem a capacidade doença. Só um minuto que cai meu fone. Voltou o áudio, né? Então, voltando, a primeira geração, eu inativo o vírus e eu utilizo o micro-organismo inteiro. Essa é a primeira geração. Nós já usamos vacinas assim há décadas. A segunda geração, ela pega uma parte do micro-organismo, uma proteína, uma parte antigênica, como aquela proteína lá que eu falei, ela pega um pedaço do vírus e usa esse pedaço do vírus, não mais o vírus inteiro inativado, para provocar o efeito da imunidade. Entenderam? Segunda geração. E a terceira geração, nós também já dominamos a segunda geração há décadas. Então, eu posso dizer para você que as vacinas de primeira e segunda geração são vacinas que já são conhecidas da medicina há décadas. Nós já sabemos como elas funcionam, elas não são isentas de efeitos colaterais, mas eu seguramente lhes afirmo que são efeitos colaterais gerenciáveis, manejáveis e que têm uma relação risco-benefício totalmente aceitável. A terceira geração de vacinas é que está causando toda essa polêmica. Por quê? Porque são vacinas que não utilizam mais o vírus inteiro, não utilizam mais parte do vírus, mas utilizam agora o código genético do vírus, ou o código genético do micro-organismo. São vacinas que utilizam um sequenciamento genético, elas não têm mais o micro-organismo. E como é que elas fazem? As de terceira geração. Esse sequenciamento genético, ele é introduzido em nós através da vacina e a nossa célula lê essa codificação e produz as proteínas antigênicas. Então, é como se as vacinas de terceira geração tivessem um código, uma sequência, uma planta que eu falo de construção, um algoritmo, um conjunto de instruções. Então, você não está mais introduzindo a proteína antigênica, não está mais introduzindo o micro-organismo inteiro. Você está introduzindo agora um sequenciamento genético. E esse sequenciamento genético é lido pelas nossas células e elas produzem a proteína antigênica. E aí, então, o corpo produz os anticorpos. Não existem ainda vacinas dessa aplicadas em massa na população humana. Nós não temos experiência com elas. São vacinas novas, e daí toda essa polêmica e toda essa questão que é válida e é pertinente. Quer dizer, as perguntas são, será que essas vacinas vão de fato ser seguras? Elas não correm o risco de se integrar no nosso material genético? Elas não correm o risco de modificar o nosso DNA? Elas não correm o risco de nos causar algum tipo de câncer? São todas perguntas válidas. Então, eu vou explicar para você, esse é um assunto bem complexo, vou tentar traduzir assim da maneira mais simples que eu puder. Olha para mim aqui agora, presta atenção. A nossa célula, isso aqui eu aprendi, eu vou falar para ele, hein?
com o professor Orlandinho, Orlando, meu amigo, que mora lá em Chapecó agora. Eu aprendi isso aqui com ele tem 28 anos. 28 anos, viu? Estamos ficando velhos. Olha só. A célula tem núcleo e tem uma área externa chamada de citoplasma. No núcleo da célula está o nosso DNA, que é o nosso código genético, que todo mundo já ouviu falar. Então, o DNA está ali, aquele filamento, dupla hélice, que tem todo o sequenciamento genético que faz ser quem nós somos. Então, todas as células do corpo produzem esse DNA, ou têm esse DNA, não produzem, têm esse DNA. E na parte externa da célula, no citoplasma, fora do núcleo, existem as organelas que vão ler as instruções do DNA e vão produzir as substâncias indispensáveis à vida. É assim que a gente vive. E como é que o DNA manda as instruções do núcleo para o citoplasma? Através de um outro componente chamado de RNA. Então, o DNA codifica uma sequência genética e é esta sequência escrita num outro ácido que nós chamamos de RNA. E como é o nome desse RNA que vai lá para fora da célula? RNA mensageiro. E por que ele tem esse nome mensageiro? Porque ele traz uma mensagem do meu DNA original, do DNA da minha célula. Ele traz uma mensagem, uma cópia, uma xerox. Ele copia um pedacinho e leva ali para fora da célula. E no citoplasma tem uma série de mecanismos maravilhosamente criados por Deus e que a gente fica abismado quando os estuda, de tão maravilhosos que são. Mas esses mecanismos biológicos produzem, então, todas as substâncias indispensáveis para a vida. O que é que as vacinas de terceira geração fazem? Elas podem usar dois mecanismos. Eu já estou acabando, está cansativa, né? Muita coisa, muita informação, mas eu já estou acabando agora, para ficar bem claro mesmo, para todo mundo entender e não ter mais fake news. As vacinas genéticas, a vacina de terceira geração, elas têm dois tipos. As de RNA mensageiro e as de DNA. As de RNA mensageiro, têm a sequência genética já pronta. De qual proteína? Adivinha? Proteína S, proteína spike, só da proteína. Então, é uma sequência, não é o vírus, não é... É uma sequência que é lida onde? Responde para mim agora que você já aprendeu a aula lá do professor Orlando. No citoplasma da célula. RNA mensageiro não entra no núcleo da célula. RNA mensageiro é lido onde? No citoplasma da célula. Então, quando a gente toma vacina que é feita de RNA mensageiro, esta vacina, esse RNA mensageiro está num envelope, que a gente chama, numa gotícula, ele é introduzido, ele entra na célula, e o citoplasma da célula lê o RNA mensageiro e produz o quê? A proteína spike. E essa proteína, então, sai e fica na superfície da célula. E aí as outras células leem a proteína spike e produzem o quê? Anticorpos. Deu para entender? Então, é como se eu estivesse dando a proteína spike. Mas, em vez de eu ter que cultivar o vírus, em vez de eu ter que separar a proteína, colocar em alguma... A biotecnologia para isso evoluiu. Então, nós conseguimos, de uma maneira incrível, criar uma sequência genética, uma instrução, que é lida no citoplasma da célula e produz a proteína. E gera uma resposta imunogênica, uma resposta de imunidade. Entenderam? Então, as vacinas de RNA mensageiro, por isso que eu posso dizer para você, eu não sei o que vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos, só o tempo dirá.
Mas com a base de conhecimento que nós temos hoje, eu posso dizer para você que as vacinas de RNA mensageiro não têm a possibilidade teórica, porque elas estão sendo usadas agora, claro, como tudo na medicina nós vamos aprendendo, usando, é assim que funciona, não tem outra maneira de fazer. Testamos em células, testamos em laboratório, testamos em pequenos animais, testamos em grandes animais e testamos em seres humanos. É assim que funciona. Então, a vacina de RNA mensageiro não tem nenhuma perspectiva, nenhuma concepção teórica, nenhum fundamento biotecnológico que me faça crer que vai alterar o nosso DNA. Entenderam? Eu tenho vários amigos médicos que já tomaram a vacina de RNA. Eu não tomei porque ainda não chegou aqui onde eu moro, mas vou tomar também. Mas o senhor vai tomar vacina? Vou. E por que eu vou tomar? Porque mesmo as pessoas que já tiveram a doença estão tendo casos de reinfecção. E eu preciso elevar o meu nível de anticorpos. E eu vou tomar, minha esposa vai tomar, meus familiares vão tomar, meus filhos vão tomar, quando for possível que eles tomem, porque tem os grupos, né, prioritários para vacinação. Por quê? Porque eu não vejo razão para não tomar nesse momento. E por que eu não vejo razão para não tomar? Porque a concepção teórica da vacina não me faz ver nenhum elemento de risco de alteração do meu código genético. Entendeu? Esse é o ponto. Bem, aí existe um último ponto, né? Esse é mais complicado de explicar. São as vacinas de DNA. São as vacinas que têm não o RNA mensageiro, mas tem uma sequência de DNA, e essa sequência de DNA é colocada numa forma biotecnológica que nós chamamos de plasmídio, é uma estrutura, e é introduzida no organismo pela vacinação e chega até o núcleo da célula, essa sim. Porque lembra que RNA mensageiro não entra no núcleo da célula, mas DNA entra. Então, o DNA na forma de plasmídio vai chegar no núcleo da célula, mas essa é uma tecnologia que nós também já estudamos há bastante tempo e já utilizamos essa biotecnologia do DNA plasmidial para produzir uma série de substâncias e para tratar algumas condições médicas. Mas voltando à questão. Então, a vacina de DNA, ela é feita na forma de plasmídio, ela entra no núcleo da célula, mas veja, ela não se integra ao nosso DNA. Quando o DNA está ali no núcleo da célula, ele se abre, ele produz um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai para o citoplasma e produz a proteína e produz a resposta imunogênica. Agora, considerando a base de conhecimento que nós temos hoje, a biotecnologia que estuda o DNA plasmidial há mais de 10 anos, não há nenhum elemento que me faça crer que esse DNA possa se integrar ao nosso DNA, ou que isso vai causar algum efeito. Não há elementos para eu pensar nisso hoje. Agora, se você me perguntar, mas doutor Marcelo, há essa possibilidade? Claro que há. Claro que há, não posso mentir para você aqui. Se eu tenho um fragmento de DNA dentro da célula, ele pode, em teoria, se integrar no meu? Pode, em teoria pode, mas não há nada que me faça crer nisso. Por quê? Porque o nosso DNA, porque para um DNA se integrar no outro, bem, eu não sou biomédico, eles são especialistas nisso, mas não é assim que um fragmento se integra no outro. Existe todo um conceito aí de enzimas que recortam, que fazem com que esses fragmentos se liguem. O nosso DNA tem mecanismos de reparo. Enfim, tudo me faz pensar que é uma vacina segura, mas se você me perguntar se é impossível acontecer, bem, eu não acho que é impossível, pode acontecer, pode, em teoria tudo pode. Agora, não há elementos teóricos hoje que me façam crer nisso. Nós já usamos 4 vacinas de DNA em animais já há algum tempo, e uso veterinário, e até o momento nada fez pensar que elas são inseguras, mas como é algo extremamente novo o seu uso em humanos, há toda essa polêmica. Então, para terminar, pessoal, vamos fazer um resumão. É muita coisa, né? Desculpa, não queria falar tanto, mas é tanta coisa e a gente queria
tirar realmente todas as dúvidas. Então, para terminar, resumão. A doença é causada por um vírus. Qual é o vírus? SARS-CoV-2. Esse vírus pertence a uma família que tem vários vírus. Qual é a família? Coronavírus. Esta família de vírus coronavírus causa uma doença, né, pelo SARS-CoV-2, que é a Covid-19. Coronavirus Disease, doença do coronavírus em 2019. Por isso tem esse nome, coronavírus. Covid-19. Então, Covid-19 é o nome da doença. SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Coronavírus é o nome da família. Esse vírus é altamente contagioso, ele propaga muito rápido. Então, medidas que contenham a propagação, a velocidade de propagação, são muito úteis. Por quê? Porque não sobrecarrega os serviços de saúde. Quais são? 3, bora pensar. Máscara, lavar muito bem mãos, distanciamento, evitar aglomerações, evitar estar perto, falando perto das pessoas, principalmente sem máscara. Essas doenças virais, elas entram, o vírus entra na nossa célula, se multiplica e destrói a célula. Aí só um parênteses. Isso causa em algumas pessoas uma reação inflamatória grave, muito grave. O corpo tenta se defender e cria uma reação inflamatória gravíssima. E é isso que acaba matando alguns pacientes. Por que acontece em uns e não acontece em outros? Não sabemos ainda, até o momento. Não sabemos. Existem várias teorias. Existem fatores de risco, obesidade, hipertensão, diabetes, idade avançada. São fatores de risco. Mas a causa real, por que algumas pessoas, né? Eu e a minha esposa tivemos a doença, ela internou, ficou 10 dias internada, recebeu oxigênio, falta de ar, saiu, depois de 3 meses estava boa. Eu quase morri, fui entubado, fiquei entre a vida e a morte. Por que aconteceu com um amigo e não com ela? Não sabemos. Existe um componente, provavelmente genético, que causa esta reação exacerbada, mas ainda será descoberto, provavelmente, num futuro breve. Mas voltando ao resumão, vacinas são mecanismos imperfeitos. Todas as vacinas são imperfeitas. Elas têm efeitos colaterais. O que é a segurança de uma vacina? É o nível de efeitos colaterais aceitáveis. Ela causa menos dano do que eu quero prevenir. O que é a eficácia de uma vacina? É a quantidade de pessoas que adquirem a imunidade. O que é que nós consideramos uma vacina eficaz no contexto da pandemia? Acima de 50% de imunidade. Por quê? Porque eu consigo conter a velocidade de propagação e diminuir o número de mortes. Se eu pegar uma vacina e aplicar para 1 milhão de pessoas e 500 mil ficarem imunes, já é muita coisa. Por quê? Porque são 500 mil que não ficam doentes e são 500 mil que não passam para outras pessoas. Deu para entender? São 500 mil que não sobrecarregam os serviços de saúde. Então, mesmo tendo uma eficácia baixa, as vacinas para a Covid-19 estão sendo aceitas com eficácia a partir de 50%. Se tiver 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, melhor ainda. O importante é que elas sejam seguras e que tenham um mínimo de eficácia. Quais são os tipos de vacinas para a Covid-19? Anote aí. Primeira, eu posso ter uma vacina que usa o vírus inativado. Então, as vacinas que usam o vírus inativado ou vacinas que usam parte do vírus, são vacinas mais seguras, se você quiser pensar assim. Por quê? Porque são vacinas que usam biotecnologia conhecida e usada em larga escala há décadas. Então, anote aí. Eu não estou fazendo aqui propaganda da vacina A nem da vacina B. Você, quando olhar a vacina, vai lá. Essa vacina ela pode ser de vírus inativado, pode ser de RNA e pode ser de DNA. Então, no Brasil, nós temos perspectiva de usar 2 tipos de vacina até o momento. Quais são? As vacinas de vírus inativado e as vacinas de RNA mensageiro. Então, a vacina de vírus inativado é a tecnologia mais conhecida. Eu poderia dizer que nessa perspectiva é uma vacina mais segura. A vacina de RNA mensageiro é uma vacina genética, mas RNA mensageiro não entra no núcleo da célula. Se não entra no núcleo da célula, não há risco de alterar o meu material genético. Entendeu?
é uma vacina que fica no citoplasma. Então, se fica no citoplasma, ela só produz a proteína. É uma vacina segura também, mas não é tão conhecida quanto a outra, porque é uma tecnologia relativamente nova. Terceiro, vacina de DNA. Não temos ainda a perspectiva de usar aqui, mas vai ter, possivelmente. Então, a vacina de DNA, você olha lá, essa vacina é de DNA, ela usa plasmídio de DNA. Então, o doutor Marcelo falou que essa entra no núcleo da célula. Veja, entra no núcleo da célula porque é lá que o DNA trabalha, lá que ele forma o RNA mensageiro. Mas ela não se integra no nosso DNA. E não há nada que me faça crer que vai alterar o meu código genético. Entende? Agora, pode acontecer alguma... São riscos que estão sendo estudados, analisados, e até o momento, tudo nos faz crer que não há esse risco. Agora, é impossível de acontecer? Não posso garantir isso. Pessoal, então, isso que eu queria falar aí para vocês, foi muita coisa, desculpa aí, né? Falei 1 hora, mas eu acho que deu para tirar aí todas as dúvidas, tá? A nossa recomendação é, terminando, como igreja, cada membro tem o direito individual de se vacinar ou não. Nós não temos nenhuma relação entre a nossa religião e o fato de se vacinar ou não. Não existe essa relação. Nós respeitamos a decisão individual de cada membro e assumimos como instituição que as vacinas são o meio que a medicina usa para salvar vidas e por isso nós apoiamos. Por isso nós falamos de vacinas, ok? Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer falar com vocês. E até a próxima. Eu espero você lá no meu Instagram, hein? @MarceloNiek, Marcelo com 2 L's, Niek. Um grande abraço para você. Doutor Marcelo, obrigada pelo seu tempo conosco. Você nos escolheu em a revelia da hidroterapia, das massagens. E olha, quero te dizer que o nosso Insta aqui já está bombando de gente querendo ter também uns momentos como que você está tendo aí no Cevis essa semana. Antes de você ir, queria te dizer que aqui na Associação Paulista Sudeste, você é muito querido. O pastor Oliveiros recomendou muito você. Ele me disse, quando a gente conversava, que ele orou por ti. Os pastores daqui oraram por ti quando tu estavas aí com a Covid. O pastor Cláudio, nosso secretário, também fez lindas referências ao seu trabalho enquanto departamental de saúde na divisão, quando estivestes lá. E a nossa honra de ter você aqui, doutor. Muito obrigada, foi esclarecedora. Gratidão também porque você nos permitiu ficar com a sua palestra e compartilhar aqui na União também, compartilhar com os colégios, compartilhar com o grupo de professores que vem semana que vem. E a gente deseja para ti saúde, lucidez. Você é um acadêmico, a gente percebe isso, fala com clareza. Gostei do seu glossário, você usa a palavra e já traduz para a gente, aperta imediatamente a tecla SAP. Gratidão e gratidão. Deus abençoe muito, muito mesmo a sua vida. Quando quiser, é só chegar. Aqui você está na sua casa. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, gente. Eu vou só aproveitar a oportunidade, já que essa palestra agora também vai ser transmitida para os professores, só aproveitando e quando compartilhar para os outros campos, a minha tese doutoral fala sobre o impacto da educação em saúde na qualidade de vida de professores. E nós, em parceria com a Divisão Sul-Americana, vamos fazer em toda a rede de educação adventista da América, do Brasil. Por causa que eu adoeci esse ano, fiquei internado esse ano que passou, ficou parado, obviamente, isso, e nós vamos retomar agora, estamos finalizando já o projeto. Então, quando vocês receberem aí, vão receber aí nos próximos meses um e-mail meu, um comunicado, lembrem do que é. Eu convido todo mundo a participar. Você vai receber 21 aulas curtas e práticas sobre educação e qualidade de vida. É de graça e a gente quer medir o impacto disso aí nos professores. Então, lembre de mim e com certeza eu vou estar de volta aí em breve. Um grande abraço, pessoal. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo. Desde que você tenha uma ótima estadia aí. E antes de você ir, a gente queria orar por você, para a sua vida e pelo seu ministério. Deus querido, aqui te apresentamos o doutor Marcelo. Ele é teu servo. O Senhor
tem cuidado dele, da família, da esposa, que também é médica, dos 3 filhos. Que o Senhor continue ungindo, protegendo, dando a ele discernimento, sabedoria e essa linda disponibilidade de nos servir a nós, os membros da tua igreja, dessa nossa comunidade aqui. Que ele tenha dias de descanso, recuperação e que, acima de tudo, um dia a gente possa se sentar lá no céu e conversar sobre tantas coisas, porque o Senhor nos cuidou, nos protegeu, e lá a gente vai te agradecer pessoalmente pela vida dos ministros da saúde, pela vida dos professores, dos colaboradores. E é lá que a gente vai poder se sentar pessoalmente e poder conversar sobre tantas coisas que o Senhor nos permitiu passar, mas que nos trouxe grande ensino. Sobre essa doença, pedimos a proteção. Pedimos a sabedoria para os acadêmicos, para os cientistas, para que logo ela esteja à disposição. Sobre aqueles que prepararão os equipamentos para isso, a estrutura. Sobre aqueles que irão trabalhar nessa área. Que o Senhor esteja ali, cuidando deles. Sobre tudo isso nós oramos, pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Abraço. Bom dia para vocês. Ótimo dia, valeu. Obrigada mesmo, doutor.